Leucina, esse nome estranho pode te ajudar muito na reconstrução do seu músculo. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar a importância da leucina para a sua recuperação muscular. Meu nome é Renato Costa, nutricionista esportivo especialista em ciclistas. Eu ajudo ciclistas iniciantes, amadores e profissionais a acabarem com a fadiga durante o pedal em apenas 2 meses. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a leucina, esse nome estranho que eu creio que a grande maioria de vocês nunca ouviram falar nesse nome. Talvez alguns já ouviram falar porque ela é bem falada ali para as pessoas que estão fazendo musculação, estão querendo ganhar mais uma massa muscular, que tem essa pegada de ganho de massa muscular, recuperação muscular a nível de volume muscular. A leucina ela é conhecida nesse meio aí dessa galera que quer realmente crescer bastante, crescer para ficar fortão. E para o nosso ciclismo, tá? O que realmente ela é importante? Ela serve para a gente em que aspecto? Em qual aspecto a leucina vai nos ajudar? Vou chegar lá. Mas se você está aqui comigo e não me segue ainda, esse é o momento exato para você começar a seguir esse canal. Esse canal tem vários conteúdos excelentes para o ciclismo, conteúdos que vai realmente te ajudar a acabar com a fadiga, acabar com esse sintoma que incomoda bastante vários ciclistas aí do meio do mountain bike, do ciclismo de estrada também. Eu trago toda semana conteúdos relevantes para você aplicar no seu dia a dia, para que você saia, para que você acabe com essa fadiga num tempo curto, tá? Um tempo de 2 meses. Mas isso é uma outra história que nós vamos falar em um outro momento. Então, pessoal, vamos lá. Eu separei aqui alguns pontos que são cruciais aqui para o nosso tema, direcionado. Eu filtrei, eu direcionei, coloquei num contexto bem do ciclismo, num contexto que realmente importa mesmo de verdade para a gente, porque não adianta trazer esse aminoácido e trilhar ele para uma vertente que não é a nossa realidade. Eu tenho que trazer sempre a nossa realidade aí do ciclista iniciante, amador, tá? E também alguns profissionais, mas eu quero falar basicamente para você que está começando essa jornada aí no mountain bike, no ciclismo de estrada, para você ciclista amador e iniciante, tá? Esse conteúdo também é muito relevante para qualquer atleta, qualquer nível de atleta. O que acontece quando a gente faz uma atividade física intensa? Tá? Quando a gente está fazendo uma atividade física intensa, a gente exige bastante da nossa musculatura, a gente exige bastante do nosso corpo, dos nossos músculos, e com isso a gente sabe que quando a gente está realmente usando muito qualquer tipo de instrumento, qualquer tipo de peça, tem um desgaste. Vamos fazer uma analogia aí com uma relação da bike, na relação da bike ali que está realmente sendo utilizada, sendo desgastada, existe um desgaste natural do equipamento. Tá. O que o equipamento tem a ver com a leucina? Estou só fazendo uma analogia para que fique mais claro a importância da leucina para o ciclismo. Quando a gente tem um desgaste, no caso de uma relação, de uma corrente, de um cassete, a gente troca o cassete. No nosso corpo não tem como a gente trocar o nosso músculo, certo? Não tem como a gente, minha perna está cansada, eu vou trocar de perna, arranjar uma outra perna, ou então ir no médico fazer um transplante, colocar uma outra perna. Isso não existe, isso é fato. A gente não sabe quando a pessoa está cansada, está exausta, não tem como trocar a perna e colocar uma outra perna. Isso é surreal. Não existe isso.
E o que acontece no nosso corpo? Ele precisa se regenerar. Tá? Por que regenerar? Eu perdi um pedaço e tá precisando criar um novo pedaço, como de repente um rabo de uma lagartixa, que quando corta, com o tempo cresce um outro rabo. É parecido com isso, tá? Só que não tão drasticamente de você ter que arrancar uma parte do seu músculo. Quando você faz atividade física, existe atividade física intensa, acontecem microlesões nas suas fibras musculares, correto? Acontece rompimentos da sua fibra muscular. E você sente aquele cansaço, aquela fadiga, aquela dor. Tá? Acontece até essa questão de sentir dores também, que é o processo desse rompimento. Não durante, assim. Algumas vezes acontece, tá? A questão ali da exaustão é um sintoma que é parecido com uma dor. E a leucina, quando a gente ingere a leucina, ela é fundamental para a reconstrução dessas fibras musculares, tá? Então ela é um aminoácido que existe dentro da cadeia proteica, tá? Que a proteína é composta por vários aminoácidos. É claro que tem outros nutrientes também, tá? Mas eu vou falar aqui mais na questão da leucina, que é o nosso conteúdo em questão aqui. Quando a gente tem esse rompimento, a leucina ajuda nessa síntese proteica. O que é a síntese proteica? A síntese proteica é o processo de recuperação da proteína. Com recuperação da proteína, como assim, doutor? Que história é essa? Recuperação da proteína? Sim, o músculo ele é composto pela sua maior parte de proteína. Tem água também, tem outros nutrientes. Mas ela atua na síntese proteica dos músculos. Isso significa que ela tem um papel crucial na reconstrução e na reparação muscular, fundamental para a gente, tá? Então, o consumo da leucina é excelente para a gente conseguir ter essa recuperação muscular. Como que a gente consegue esse tipo de aminoácido? Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouquinho, mais para o final eu vou falar as fontes ali que a gente consegue ter esse tipo de aminoácido mais prontamente no nosso organismo. O que acontece durante o processo de atividade física? Uma degradação muscular. Esse é um termo mais técnico que a gente utiliza, que é a degradação muscular, que é o desgaste muscular. Essa degradação muscular, lembrando que acontece apenas em exercícios intensos, tá? Ela não acontece de repente, vou fazer um treino de Z2. A pessoa vai fazer ali, vai fazer seu treino meio base ali, dia da semana, seu regenerativo, e você vai ficar ali fazendo seu treino 1 hora, 40 minutos ali na Z2. É um treino que não tem uma exaustão, não existe praticamente, não existe o rompimento de fibra muscular. Você está só trabalhando a musculatura para aumentar a quantidade sanguínea ali no músculo para ajudar na recuperação muscular. Aproveitando, vamos falar aqui um pouco do treino regenerativo. O treino regenerativo tem essa característica mesmo, tá? De levar os nutrientes para essas fibras musculares e também os outros órgãos que estão cansados. A pessoa pensa, eu fiz uma prova, eu fiz um treino muito forte agora, meu treinador passou um treino regenerativo amanhã, mas treino regenerativo é um saco, tem que ficar lá devagar, girando, numa cadência baixa ou numa cadência alta, depende da força. Ele não pode fazer força, é aquele treino mais leve. É chato pra caramba, eu não gosto, eu gosto realmente de fazer força. Mas o treino regenerativo é extremamente importante nesse processo de recuperação muscular também, fora a parte cardíaca, mas principalmente a parte de recuperação muscular. Por quê?
porque você não está tendo um rompimento de fibras musculares. Teoricamente, você não vai precisar da leucina, correto? Eu trouxe a leucina aqui para o contexto para vocês identificarem que não precisa de uma suplementação de leucina depois de um treino regenerativo, tá? Durante o treino regenerativo, o seu sangue está em circulação no seu corpo, você já tem um aporte de nutrientes. É claro que é importante você ter um acompanhamento e ter uma alimentação equilibrada para que você, no seu regenerativo, você tenha os nutrientes necessários para ajudar na recuperação muscular, tá? Então, a leucina, ela entra logo depois da sua atividade física, para começar já o processo de recuperação muscular. E o regenerativo é justamente mais uma fase dessa recuperação muscular. Fora o descanso, fora a hidratação, fora a reposição dos eletrólitos, fora a reposição de glicogênio, que você também tem que aumentar a sua quantidade de carboidrato depois para poder começar novamente seu estoque de glicogênio para a sua próxima atividade física e até para as suas funções vitais. E também a questão da imunidade. Então é uma série de coisas que você tem que estar com uma alimentação equilibrada, você tem que estar com acompanhamento, você tem que estar com pós-treino certo para poder já começar esse processo de recuperação, assim que termina o pedal. Porque se você não tem um pós-treino, tem gente que só pensa só no pré-treino e no intratreino. Chega no pós-treino e vai tomar cerveja. Fica o tempo todo lá tomando cerveja, tomando um monte de coisa e comendo só besteira. E não nada contra, tá? Mas você tem que ter consciência do que você está fazendo com o seu corpo no pós, entendeu? Porque se você começar a não ter essa recuperação muscular prontamente, você não vai conseguir chegar num ponto desejado. É claro que vai variar, né? Depende do que o atleta, do que o ciclista tá querendo, tá? Porque não adianta ele querer uma alta performance sendo que ele não está fazendo uma recuperação, um pós-treino adequado com a quantidade de nutrientes corretos para poder já começar a sua reconstrução muscular, essa recuperação muscular, sua reposição de glicogênio para os próximos treinos. Então é todo um conjunto. Então, voltando aqui ao regenerativo, no regenerativo você está fazendo com que o sangue circule na sua corrente sanguínea de uma forma amena, de uma forma tranquila, você está irrigando seus músculos com sangue bem nutrido. O sangue bem nutrido é importante, nutrido porque você está com uma alimentação equilibrada para ter os aportes dos nutrientes necessários para a recuperação muscular. É um ciclo, entendeu? Então a leucina entra nessa fase também. É claro que não é só a leucina. A leucina é um dos principais ali fatores para reconstrução muscular. Lembra que eu estou falando de recuperação muscular, reconstrução muscular, e não de reposição de eletrólitos, não entra nessa vertente. É só na questão das fibras musculares. Lembra que no início desse vídeo eu falei das fibras musculares que elas são rompidas no seu treino intenso? Aí ela entra nesse aspecto, tá? Então, ter esse entendimento, ter a consciência de como funciona é extremamente importante para que você não comece como é que a gente pode dizer, dar um tiro no pé. Não ter um aporte correto, não usar a suplementação correta e achar que vai progredir fácil, tá? Não é bem assim, tem que ser tudo bem alinhado, tudo bem planejado. Planejamento é tudo. Depende do objetivo do ciclista também, tá? Ela também é importante para evitar a massa muscular, tá? Ela também tem essa questão ali da evitar a perda da massa muscular, porque ela está ajudando na recuperação muscular. Mesmo você não fazendo
uma atividade física intensa, é interessante você ter uma suplementação de leucina, principalmente depois dos 40 anos, porque o homem, assim, o ser humano, começa a perder muita massa muscular. Então, essa reposição de leucina, lembrando que eu estou falando leucina, não estou falando o suplemento leucina, estou falando do aminoácido leucina, que a gente consegue também consegue, além da suplementação, nos alimentos também, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, ela é fundamental também nessa questão de manter o peso, principalmente a massa magra. É importante ter uma suplementação correta para poder evitar esse tipo de problema. Que aí a gente entra na sarcopenia, na questão da pessoa que está ficando mais velha, ali que vai ficando com a pele mais flácida, vai perdendo massa muscular muito rápido. Depois de uma certa idade, perde muita massa muscular, até porque a questão da mobilidade da pessoa diminui bastante, ela fica mais com as articulações mais doloridas, ela perde a elasticidade porque ela não tem o hábito de fazer alongamentos, então o tecido muscular ele começa a ser menos exigido e começa a ter uma depressão do tecido muscular. Tá? Então é extremamente importante estar sempre fazendo alongamentos, esticando o músculo e de preferência sempre fazer um treino de força, independente do tipo de músculo. Tá? Não é só perna. Ombro, a parte do ombro, a parte do peitoral, a parte das costas, bíceps, tríceps. O ombro é um dos principais, porque você, assim, o pessoal fala, o ombro não tem músculo, tem seus tendões, tem músculo, e a gente tem que estar sempre fortalecendo o ombro também, porque ele é fundamental até para algum tipo de impacto. Porque vários ciclistas, vocês já devem estar cansados de ver aí ciclistas que caem, quebra clavícula, acontece luxações, fissuras, justamente, é claro que não é uma regra, mas acontece bastante, depende muito da composição óssea, a gente entra num outro âmbito ali da questão do cálcio, tá? Isso é uma outra esfera. Mas se você tem uma massa muscular, ela já te ajuda a minimizar o impacto na parte óssea. Então é importante ter essa parte da musculatura bem fortalecida. Como fazer isso? Tem uma série de exercícios na internet, tem alguns elásticos que a pessoa pode comprar e fazer em casa. É claro que o ideal é ter um acompanhamento de um profissional qualificado para que passe o treino adequado para você, tá? Mas é só um adendo que eu fiz aqui na questão do problema de perda de massa muscular com o passar do tempo, tá? Da idade. Outros aminoácidos que fazem parte também do BCAA. Por que eu estou falando de BCAA? Porque a galera conhece mais a leucina sendo um desses aminoácidos que está nessa cadeia do BCAA, que inclui também a isoleucina e a vanila. Tá? São esses 3 aminoácidos que fazem parte dessa cadeia do BCAA. Tá? Então, você pode suplementá-la separada, mas esses outros 2 aminoácidos também são importantes nessa parte da recuperação muscular. Eu trouxe a leucina porque ele é o que está mais ligado mesmo a ajudar na recuperação muscular. Manter uma dieta equilibrada é fundamental, tá? Por que eu estou falando em dieta equilibrada? Porque dentro da dieta equilibrada você já consegue ter um aporte nutricional de leucina interessante para que você, dependendo do caso, dependendo da idade, não precise suplementar, tá? Eu recomendo sempre suplementar depois de uma certa idade, independente se faz atividade física ou não, porque a perda de massa muscular ela é muito corriqueira, muito eminente, tá? É claro que se você tem um nutricionista te acompanhando, ele consegue, dentro do seu planejamento ali, seu plano alimentar, ele consegue mensurar a quantidade de leucina que tem em cada alimento, tá? Quando eu falo alimento, lembra que eu já trouxe
Eu falei da leucina já trazendo a questão da proteína. Então a gente já sabe que a leucina não vem de um outro macronutriente a não ser da proteína. A sua maior parte vem da proteína. Você consegue também, quando eu falo proteína, tanto a vegetal quanto a proteína animal, mas a animal ela é mais concentrada, tá? Por isso que as pessoas que são veganas, ela tem uma maior dificuldade de ter uma maior quantidade de leucina, até para ganhar massa muscular, existe uma certa dificuldade nesse aspecto, tá? O que acontece? O ideal é você estar sempre consumindo proteína animal, tá? Carnes magras, tá? Carne vermelha magra, peixes, ovos, laticínios e fontes vegetais. Tá? Então, se você não come carne vermelha, vai ali mais para a parte do ovo, ali que o ovo tem uma quantidade de proteína interessante. Tá? O peixe também tem. A carne vermelha é bem interessante, até porque ela tem outros nutrientes que são bem importantes também para a atividade física. Lembrando que o foco é sempre você ir para uma carne mais magra, sempre uma carne mais magra, um patinho, carnes mais nessa linha de menos gordura, tá? Essa é a pegada. Com uma alimentação equilibrada, com uma dieta equilibrada, você já consegue ter um aporte de leucina interessante para que você não tenha essa depressão de massa muscular. Só que é um conjugado. Não adianta, por exemplo, a pessoa não faz atividade física, vamos pegar aqui um exemplo do senhor de 60 anos, ali, 65, 70 anos, não faz atividade física, está vendo esse vídeo e fala, pô, bacana, eu vou aumentar minha ingestão de carne e de ovo, comer mais omelete, comer ovo mexido tal, e tá tudo bem, eu estou aumentando minha quantidade de leucina, não vou perder massa muscular. Lembra que eu falei da mobilidade? Lembra que eu falei da elasticidade do músculo e também da exaustão do músculo para o rompimento e a reposição, a recuperação da massa, da fibra muscular? Então isso é importante. Não é simplesmente você aumentar a quantidade de leucina e ficar parado. Você tem que aumentar a quantidade de leucina e também aumentar sua intensidade de treino para que você realmente utilize essa quantidade de leucina que você está consumindo de uma forma adequada. Entendeu? Então é uma quantidade, é um conjugado de coisas, é uma série de ações que você tem que tomar. Não são ações drásticas, não são ações complicadas. É só ter esse entendimento. Atividade física com aumento de leucina, você tem uma recuperação muscular. Se você tem mais de 40 anos, é bom você aumentar, além da questão da alimentação, além de ter o aporte de leucina na sua proteína, na sua fonte natural. Quando eu falo proteína, proteína animal e proteína vegetal, é bom você também começar uma suplementação. É claro que é importante você ter um acompanhamento, extremamente importante você ter um acompanhamento de um nutricionista para poder equilibrar isso de uma forma mais assertiva. Ciclista, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo está te trazendo mais valor, não deixe de me seguir. Clica no sininho para receber todas as notificações. Toda semana tem conteúdo para você, tá? Conteúdo direto para o ciclista, tá? Esse canal tem esse objetivo. Eu estou sempre aqui ajudando os ciclistas a acabarem com a fadiga durante o pedal em apenas 2 meses. Essa é a ideia do canal, essa é a minha intenção. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo entre seus amigos. Coloque um comentário aqui embaixo para você me dizer o que você achou desse conteúdo, se você já come uma certa quantidade de proteína diariamente. Coloca o tipo de alimento que você come, que a gente bate um papo ali para a gente alinhar mais alguma coisa, tirar qualquer dúvida que você tiver. Beleza? Esse conteúdo
teve essa intenção de agregar mais valor para você, mais conhecimento. E semana que vem vamos ter mais conteúdos. E não esqueça de me seguir e apertar as notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo. Muito obrigado, grande abraço.